A mensagem que Deus colocou no meu coração nesta manhã, para eu trazer para você, não só para você, para mim. Eu quero expressar a minha alegria diante de Deus. A minha alegria diante de Deus. Tudo que Deus falara pelo meu ministério, como profeta de Deus, está se cumprindo. Ontem eu tive uma alegria indescritível, porque há cerca de um ano e pouco atrás, Deus mostrava o retorno do Davi Filho, Davi Miranda Filho, para a Igreja Pentecostal Deus e Amor, que eu amo. Sabe o que é amar uma igreja? Eu amo a Igreja Pentecostal Deus e Amor. Eu amo com a minha alma. Não estou lá porque Deus me deu um ministério, mas eu amo. E quando Deus me fala, há cerca de 1 ano e meio, 2 anos atrás, que Davi Filho voltaria para assumir o lugar do pai. E eu falei sobre isto. E ontem eu tive a grata satisfação de ver a minha mãe na fé, minha mãe do ministério da Igreja Pentecostal Deus e Amor, pastora Ereni Miranda, recebendo o filho de volta no altar da igreja. Ainda não tomou o lugar de direito dele, porque ainda deve ter umas reuniões, umas coisas para resolver, né? Mas o Senhor cumpriu a volta dele para o ministério. E isto me faz entender o amor e o chamado de Deus. Quando o filho pródigo sai, chegou a abrir a Igreja Pentecostal Santificação ao Senhor. Deus estava trabalhando no meio da igreja, a igreja muito grande, e Deus fazendo uma grande obra. E agora, de retorno, regresso. A palavra, então, dentro do texto, eu não digo ele como filho pródigo que foi para pecar, para fazer coisas erradas, não. Mas ele saiu por causa das divergências que tiveram dentro do ministério, de não concordar com algumas coisas, e foi embora, fundou um ministério, mas agora é tempo de voltar. Ele voltou, assim como Deus havia dito para mim que ele haveria de voltar, que ia trazer ele de volta para assumir o local de direito que era do filho, como o presidente do ministério. E agora ele está de volta. Só que, acabando ele de voltar, quando eu vi aquela matéria, o Espírito Santo já ministrou, olha a profecia se cumprindo. E na mesma hora o céu se abriu. E quando o céu se abriu, o Senhor diz, ore por ele. Ore por ele, porque a luta dele vai ser muito maior do que quando ele saiu. Que a luta dele vai ser muito maior para voltar a colocar as coisas nos trilhos, para colocar a obra dentro da sã doutrina. Porque tem muitos dos meus que estão morrendo por causa do maltrato. Muitos dos meus obreiros, muitos dos meus ministros, que estão chorando calado, sem poder falar, amordaçado por causa de uma atitude de alguém que não tem intimidade comigo. Oh, meu Deus! Alguém que não tem intimidade comigo, meu Pai. E Deus ministra desta forma, pedindo que oremos por ele, porque a luta dele agora vai ser muito maior para poder colocar tudo em ordem. E quantos obreiros, eu mesmo conheço vários deles, várias pessoas que serviam ao Senhor na Igreja Pentecostal Deus e Amor, que saíram e estão tristes, muitos deles parados. Quantas igrejas estão fechadas pelo fato de não dar lucro financeiro. Quando eu estava lá, o missionário falava comigo, abre igreja, precisamos de alma, abre igreja, precisamos de alma. E eu saía, eu sei, ao todo, se eu for pôr na ponta da caneta, através do meu trabalho, nós abrimos cerca de 10 mil congregação no Brasil.
O missionário chegou a dizer para mim: pastor Donosor, na época era presbítero Donosor, é o rei da abertura das congregações, é o homem que abre igreja. Só no estado de Minas, nós abrimos mais de 2.500 congregações no estado de Minas, no período da gestão que eu estive pastoreando Minas Gerais. Fora Rio de Janeiro, fora o Pernambuco, né? Fora aqui no estado do Espírito Santo, que eu abria muita congregação na época do presbítero Paulo Gouveia, né? Que eu era ainda um pequeno cooperador, com muita honra, com muito orgulho, né? Fui dirigir Aracruz, eu era solteiro e me enviaram para lá e eu dormia no banco da igreja, dia almoçava, não jantava, dia jantava, não almoçava, lavava minhas roupas no banheiro da igreja e dormia no banco da igreja, né? Naquela época, 1984, 83, 84, por aí. E depois nós mudamos para Vitória só na abertura de igreja. Depois mudamos para Baixo Guandu, fomos passar ali luta, né? Que não tinha nem o que comer. Depois fomos para Linhares para Niterói, ia para São Paulo toda semana. E depois eu vim embora para Cariacica, para o estado do Espírito Santo, e estou até hoje. Deus é Deus fiel. Faltam disposição aos homens que ainda são os remanescentes de Deus para continuar falando deste amor e desta palavra. E eu vejo que muitos ficaram feridos, machucados após a morte do missionário Davi Miranda. Após a morte do missionário Davi Miranda. Quantos e quantos que estão servindo a Deus em casa? Por quê? Porque estão tristes, estão feridos, estão machucados. E quando eu vi ontem que cumpriu a profecia que Deus me passou a respeito dele voltar para o ministério, o Davi Filho, meu coração se alegrou. Eu me emocionei. E estou emocionado até agora. Uma alegria entrou dentro da minha alma, porque eu amo a obra Deus de Amor. O Davi Filho é meu amigo particular, é meu amigo. E quando chega essa notícia, a minha alma saltitou de alegria. Eu senti na minha vida como Isabel sentiu. Como Isabel sentiu a alegria no coração dela. E João Batista pulou no ventre de Isabel de alegria. Isabel sentiu alegria no coração quando ouviu a voz de Maria. E quando eu ouvi essa notícia, o meu coração se alegrou. A alegria foi tanta aqui dentro. Que felicidade! Poder ver a obra da Igreja Pentecostal Deus de Amor tomar um novo rumo, uma nova direção, voltar para os trilhos, voltar para a oração, voltar a acreditar na divina revelação, porque não tem mais, voltar a acreditar no poder do jejum, no poder da palavra, expulsar os espíritos imundos. Isto muito me alegrou. E eu olhei aqui hoje dentro, quando eu entro nesse estúdio, o Espírito Santo me traz Evangelista Lucas capítulo 15, 11. A volta do filho. Aqui não como filho pródigo, porque ele não estava perdido, estava servindo a Deus. Mas a volta do filho à casa. Eu imagino o tamanho da alegria se o missionário estivesse aqui hoje. Se o missionário estivesse aqui hoje. A alegria do pai em receber o filho de volta. A irmã Ireni dando a notícia chorando de alegria. Dando notícia chorando de alegria. Isto é magnífico. Isto é magnífico. E o Senhor manda eu dizer para Davi, e eu vou ter a oportunidade de falar com ele pessoalmente, pelo telefone ou pessoalmente, que a luta vai ser muito maior, porque a batalha vai ser tremenda. E a perseguição vai ser grande. Mas o Senhor manda dizer, não temas. Não tenha medo. Não tenhas medo. Erga novamente a bandeira. Grita para o mundo inteiro ouvir. Arrependei-vos. É chegado o reino. Aleluia. Deus manda dizer desta forma, Davi. Davi Miranda, filho. Levanta a cabeça, olha para o céu. Não olha para os acusadores. Não olha para os críticos. Não olha.
Olha somente para o alvo que sou eu, diz o Senhor. Eu sou o alvo. Eu sou o alvo. Levante a cabeça e olha. Aleluia. A luta vai ser travada, vai ser ferrenha. Principalmente dentro da própria família. Dentro do ministério. Vai ser tremenda. A batalha vai ser de doer. Mas o Senhor diz: apenas ore, jejue e chore. E verás o que irei fazer, diz o Senhor. Irei fazer coisas grandes. Voltarei os prodígios. Voltarei aos sinais. Porque não sou Deus antigo como o que disse que os antigos não é mais. Mas eu continuo sendo o mesmo de ontem, de hoje. E eu serei eternamente, diz o Senhor. O mesmo que curo, o mesmo que liberto, o mesmo que levanto o paralítico, o mesmo que ressuscito mortos, o mesmo que curo a ferida e ligo ela. O mesmo que perdoo, o mesmo que transformo, o mesmo que restaura, o mesmo que ainda batiza com o Espírito Santo e com fogo.